Bem, irmãos, continuando dentro do nosso tema, eu gostaria que nós meditássemos nessa segunda palestra da tarde. É basicamente o que nós vimos na primeira, agora aplicado à nossa vida no lar e à nossa família. Então, nós temos como título dessa segunda palestra a piedade no lar. E eu gostaria mais uma vez de começar fazendo uma citação dessa oportunidade do teólogo Herman Bavinck, que ficou mais conhecido no meio teológico, no meio reformado, pela sua grande obra, que é a Dogmática Reformada. Mas o Bavinck ele tem um livro que se chama A Família Cristã, e é um livro excelente sobre esse tema. E em determinado momento do livro, ele diz o seguinte: essa triunidade de relacionamentos e funções, de qualidades e dons, constitui a base de toda a sociedade civilizada. Ele está fazendo uma relação da Trindade com a família. E aí ele fala de qual é essa triunidade de relacionamentos que ele está dizendo. A autoridade do pai, o amor da mãe e a obediência do filho formam, em sua unidade, o cordão tríplice que une e sustenta todas as relações na sociedade humana. Então, se nós entendermos, Bavinck está dizendo que toda a sociedade humana existe por causa desse cordão tríplice familiar que é formado pela autoridade do pai, o amor da mãe e a obediência do filho. E se nós concordarmos que a família tem tal importância na criação e na sociedade, é urgente para nós cristãos que nós busquemos ter uma família piedosa e entendamos como podemos ter uma família piedosa. Como que a piedade se aplica no lar? Eu gostaria de pegar 3 coisas que nós vimos na palestra anterior e agora aplicar à vida familiar. E quais são essas 3 coisas? A piedade como um tipo de vida toda abrangente, ou seja, que excede as áreas moral e religiosa da família, mas a piedade como algo que deve permear toda a vida familiar. Em segundo lugar, a piedade, se a piedade é possuir a beleza de Cristo, então a piedade da família é ter esses atributos moldados na nossa família e na nossa vida familiar. E a piedade serve para revelar a glória de Deus, portanto, a família e a piedade no lar servem conjuntamente para revelar a glória de Deus. Então, esses 3 tópicos que eu gostaria que nós trabalhássemos neste momento. Em primeiro lugar, onde que a piedade é vista no lar? Como eu disse, a piedade é um conceito que deve ser todo abrangente, ele deve pegar toda a nossa vida, todos os aspectos da nossa existência. Então, primeiramente, de maneira mais sucinta, a piedade engloba todo o lar, e isso pode se refletir de várias maneiras. A piedade no lar, por exemplo, ela se aplica a todos os seus membros e deve ser promovida a todos os membros da família, não apenas ao pai ou aos pais, né? Não é incomum nós encontrarmos lares em que os pais se satisfazem por serem eles crentes piedosos, mas os filhos ainda não terem alcançado essa maturidade espiritual. E eu estou falando de maturidade espiritual porque óbvio que a maturidade pessoal ela é adquirida com o tempo e a pessoa leva décadas para ser um adulto maduro, pelo menos quase 2 décadas. Mas a piedade espiritual ou a maturidade espiritual, ela não precisa esperar alguém se tornar maior de idade para ela ser forjada. Uma criança, um jovem, um adolescente, devidamente instruídos na palavra de Deus, eles podem se tornar pessoas piedosas, obviamente tendo a piedade ligada à sua própria maturidade de vida e à época na qual vive. Então, às vezes se busca uma visão bíblica aceitável para si, enquanto pai, enquanto mãe, mas descuidando dos filhos. Só que um lar piedoso deve necessariamente aplicar essa necessidade a todos os membros da família, dos mais novos aos mais velhos. Irmãos,
Não é essa a exortação que nós encontramos naquele texto muito conhecido de Deuteronômio 6? Quando diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, falando dos pais ou dos maduros, e tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e serão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então, a piedade no lar, primeira coisa, ela deve estender os seus tentáculos sobre todos os membros da nossa família. Mesmo as crianças pequenas, menores, mesmo os mais velhos e os muito idosos, todos eles têm o seu dever diante do Senhor como alguém que pertence ao Senhor. Mas a piedade no lar, além de envolver todas as pessoas, também precisa envolver todas as áreas da família e não apenas a vida religiosa. Também não é incomum nós encontrarmos pais que são zelosos com as práticas religiosas, a vida moral e as atividades religiosas, os dias religiosos da família. No entanto, em outras áreas da vida, não aplicam os mesmos conceitos espirituais como deveria se aplicar. Então, por exemplo, existem pais que são muito dedicados com a vida moral, ou existem pais que as atividades regulares da igreja têm o seu zelo e têm o seu cuidado com aquilo, mas às vezes são idólatras no esporte, são materialistas na profissão, são seculares na ideia que possuem de sucesso e de ser bem-sucedido, são imorais nos seus passatempos, são mundanos nas suas conversas, e isso foge ao conceito bíblico de piedade, porque a piedade ela deve abarcar toda a nossa vida. Portanto, todas as áreas da nossa família devem ser fundamentadas por uma vida que reflete a beleza e a glória de Cristo. E foi pensando justamente nessas coisas comuns do dia a dia que Paulo disse em 1 Coríntios 10:31: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Paulo toma as coisas mais básicas da vida, comer e beber, como um símbolo de que tudo aquilo que nós fazemos deve expressar a glória de Deus. Portanto, irmãos, a primeira coisa, a piedade no lar deve ser algo todo abrangente. Nós devemos ser piedosos no dia do Senhor e no domingo e trazer a família ao culto? Sim. Devemos ser piedosos com as atividades da igreja, com o palavreado dos filhos? Sim, devemos. Mas nós também devemos ser piedosos no nosso trato com o dinheiro. Devemos também ser piedosos na forma de lazer na qual nós incluímos a nossa família. Devemos ser piedosos nas conversas e nos relacionamentos que nós mantemos. Devemos ser piedosos em todas as coisas, porque em todas as coisas nós refletimos ou devemos refletir a glória do Senhor. Portanto, de maneira primeira, até bem rápida e mais objetiva, a piedade deve ser vista em todos no lar e em todo o nosso lar, e não se restringir em apenas uma ou outra área da nossa vida. Bom, se é assim, então, o que é a piedade do lar? Esse é o nosso segundo tópico. O que é uma piedade aplicada à nossa vida familiar? Bem, se piedade é ter a beleza de Cristo forjada em nós, então ter um lar piedoso é ter o caráter de Deus e os seus atributos moldados também na nossa vida familiar. Na verdade, tão somente quando nós observamos a família tal qual Deus a criou, nós já conseguimos perceber a beleza de Deus e os atributos de Deus colocados na família. Vejam bem, coisas que nós encontramos na família, mas que são expressões do ser de Deus. Unidade na diversidade, diferentes pessoas, diferentes gostos, diferentes personalidades, mas uma só família. Igualdade essencial entre as pessoas, diante de Deus, homem, mulher, crianças e velhos são iguais, usando a expressão do salmista. Diferença, se há igualdade essencial nas pessoas, existe diferença de honra nos ofícios.
Na economia familiar, cada um possui uma função, uma distinção e cumpre esse papel segundo a ordenança de Deus. Essas são características, irmãos, que uma família possui, assim como Deus criou para ser, e que foram infundidas na vida familiar por Deus quando Deus as criou. E é um belo quadro para se ver uma família funcionando da forma como Deus criou. Só que ele pode se tornar ainda mais belo quando nós percebemos a excelência dos atributos e a proporção que Deus colocou em cada um dos atributos familiares para que eles trabalhem de maneira conjunta para o bem de todos e para a glória de Deus. Veja, é dessa forma que Deus criou a família nos seus diferentes atributos, mas trabalhando e funcionando de maneira perfeitamente proporcional. Veja se não é assim que as Escrituras descrevem os papéis familiares. O marido, como autoridade no lar, dirige o lar de uma forma a beneficiar todos os seus membros. Essa é a maneira bíblica do exercício da autoridade no lar. Diferente do mundo, em que a autoridade é um exercício de poder para satisfazer a si mesmo, a família criada por Deus é o lugar onde o homem exerce autoridade para o benefício de todos aqueles que estão debaixo da sua liderança. A esposa auxiliadora, ao mesmo tempo que é conduzida pelo cabeça, o apoia de maneira sábia e ajuda aquilo que é o trabalho que Deus deu a ele. Os pais, pai e mãe, possuem autoridade, usando a honra que Deus deu a eles como autoridade para conduzir os filhos a Deus e para o bem dos seus liderados. Mais uma vez, diferente do pensamento mundano em que pai e mãe existem para satisfazer as vontades dos filhos ou de promover o sucesso secular e mundano deles, os pais recebem a autoridade do Senhor para o bem dos filhos, para que eles sejam forjados à imagem de Cristo. Os inferiores, e eu estou usando aqui inferiores no mesmo sentido que o breve catecismo de Westminster usa essa expressão, os inferiores que se submetem aos superiores o fazem em confiança, em amor, para o seu próprio bem. Então, mais uma vez, diferente do conceito moderno e secular de submissão, em que a submissão é o exercício violento de um autoritarismo sobre outro, biblicamente a submissão é um caminho de bênção onde alguém se submete a outro, sabendo que vai ser beneficiado, cuidado e conduzido nessa relação. E irmãos iguais entre si, que comungam de uma vida comum, servindo uns aos outros. Esse é o quadro que nós enxergamos na família tal qual Deus a criou. E mais uma vez eu digo, é um belo quadro de se ver, porque nós vemos nessa estrutura familiar criada por Deus, o caráter do próprio Deus, a perfeição dos atributos de Deus, a proporção de cada coisa que, juntando as partes, trabalham de uma maneira una para a glória do Senhor. Você encontra essa beleza que eu descrevi aqui no seu lar? Marido, esposa, os pais, os filhos, os irmãos. Veja, quando nós percebemos toda essa estrutura e as funções que foram desejadas por Deus, rapidamente nós nos lembramos do pecado. Porque o pecado é aquilo que entrou na criação e que causa em nós dificuldade de sermos aquilo que Deus quer que nós sejamos. O pecado desvirtuou essa obra, essa ordem que Deus criou. O pecado atrapalhou as funções em que Deus colocou sobre cada um. E o pecado, na verdade, retirou essa beleza com a qual Deus criou a família e a estrutura familiar. Mas nós temos o privilégio de, em Cristo e pelo Espírito de Cristo, termos a possibilidade da restauração dessa beleza nas nossas famílias. Então, se o pecado toma aquilo que Deus criou de maneira bela e atrapalha aquilo que Deus criou, o Espírito Santo, enviado a nós por Cristo, aperfeiçoa as nossas capacidades espirituais para obedecê-lo, para que no poder do Espírito Santo, por meio de Cristo, nós
tenhamos novamente essa beleza no nosso lar. Ou seja, cada um de nós, homens, mulheres, maridos, esposas, pais e mães, filhos, irmãos, tenhamos em Cristo a condição de viver novamente o modelo com o qual Deus criou a estrutura familiar. Então, o que é piedade no lar? Piedade no lar é a beleza dos atributos de Deus presentes na família, restaurados em Cristo. E eu gostaria de mencionar alguns textos em Efésios, se os irmãos quiserem abrir, Efésios capítulo 5. Eu gostaria de mencionar textos que são conhecidos de nós. Creio que todos os textos que eu vou mencionar aqui e ler já são de conhecimento dos irmãos, mas eu gostaria que nós olhássemos esses textos não apenas do ponto de vista da prática, daquilo que nós devemos fazer, mas o porquê que nós devemos fazer e ser assim, como as Escrituras nos ensinam. Então, veja como que Paulo, em Efésios, ele vai colocar diante de nós essa ordem com a qual Deus criou a família sendo restaurada pelo Evangelho. Primeiro ele mostra o marido piedoso, liderando o lar, morrendo para si, servindo aos outros e com muita humildade sendo auxiliado pela sua esposa. Efésios capítulo 5, versículos 25 ao 27 diz assim: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa, sem defeito. Então, o que Paulo diz é que o homem, livre do pecado, sabendo que o capítulo 5 ele está na sequência de toda a descrição que Paulo faz da obra de Cristo aplicada no pecador, retirando-o da morte, levando-o para a vida e dando a ele condições de viver para a glória de Deus. Paulo se volta primeiro para o marido e diz que ele deve, assim como Cristo fez com a igreja, fazer no seu lar. Meus irmãos, a nós fica muito claro que o exercício da autoridade bíblica do marido no lar não é um fim em si mesmo, não é apenas algo que o homem faz porque Deus quer ou porque Deus mandou, mas existe um propósito evangélico, existe um propósito produzido pelo Evangelho para que o homem tenha sua função muito bem destacada no lar. Quando ele fala da esposa, ele mostra que a esposa piedosa se submete ao marido em confiança, auxiliando com sabedoria e edificando assim o seu lar. Um pouco antes do versículo 25, no versículo 22, Paulo se dirige às mulheres. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Ele continua descrevendo a vida familiar e ele chega no capítulo 6, quando ele vai falar da relação de pais e filhos. E ele mostra que pais piedosos governam o lar, liderando e auxiliando os seus filhos, para que o caráter de Cristo seja moldado nos filhos. Então veja o que ele diz em Efésios 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Os filhos, por sua vez, devem mortificar a sua própria vontade e obedecerem aos pais, por confiarem nos pais, por amar a Deus e amar aos pais, confiando que isso é o que o Senhor quer deles e para o benefício deles. Efésios 6, versículo 1. Filhos, obedecei a vossos pais, pois isso é justo. E logo em seguida, versículos 2 e 3, Paulo lembra o quinto mandamento e lembra que este mandamento ele vem junto com promessas de bênçãos, promessas espirituais para aqueles que obedecem ao Senhor. Então perceba, irmãos, que essa é uma família piedosa, uma família moldada à beleza de Cristo, uma família onde há diversidade de dons e as funções cooperam juntas na excelência dos atributos de Deus que são revelados na vida familiar. Agora, por que esses textos de Efésios são tão importantes? Como eu disse aos irmãos, nós precisamos enxergar muito além da prática
faça isso ou faça aquilo. Esses textos são importantes por causa da sua relação com o próprio Cristo. Percebam, irmãos, que em todos os aspectos, Cristo é o centro, Cristo é o fundamento. O marido não deve ser um bom marido apenas, ele deve ser a imagem de Cristo. A mulher não deve ser submissa apenas, mas ela deve ser submissa como ela é submissa a Cristo. Os pais devem conduzir bem os filhos, não naquilo que eles julgam ser bom para os filhos, mas forjando pela admoestação e pela disciplina o caráter de Cristo neles. E os filhos devem obedecer aos pais, porque isso é o reflexo e a garantia de serem abençoados por Cristo. Portanto, Cristo tanto é o modelo de uma vida familiar piedosa, como também Cristo é aquele que possibilita viver uma vida familiar piedosa. Meus irmãos, quando a gente faz essa comparação de como Deus criou a família para ser unidade na diversidade, igualdade essencial diante do Senhor, a diferença nos papéis que cooperam juntos, quando a gente compara isso com a nossa família, não sei vocês, mas eu tenho grandes dificuldades em me adequar ao que Deus quer de mim. O pecado se torna evidente, as nossas fraquezas se tornam evidentes e nós podemos chegar à conclusão de que é muito difícil, se não para nós, praticamente impossível, alcançar esse quadro minimamente piedoso no nosso lar. Mas existem alguns motivos do porquê que muitas vezes nós achamos difícil alcançar a piedade no nosso lar. Eu gostaria que nós estivéssemos atentos a esses motivos que dificultam para nós, porque pode ser um dos motivos que talvez atrapalham as nossas famílias, cada uma na sua dificuldade própria, a caminhar em piedade e em ter o caráter de Cristo e os atributos de Deus moldados na nossa vida familiar. O primeiro motivo é porque nem sempre nós lembramos que a piedade está em nos conformarmos àquilo que Deus quer de nós. Sabe por que às vezes é dificuldade nós moldarmos ou forjarmos a piedade no nosso lar? Porque nós estabelecemos para nós um padrão que é aceitável, e então nós vamos viver buscando esses padrões. Às vezes, em desconformidade com as Escrituras, nós estabelecemos aquilo que é excelente para nós, e é isso que nós vamos buscar. Então, às vezes, eu acho que o marido correto é o que faz isso ou aquilo, ou como esposa, a mulher pensa, eu vou fazer isso e aquilo porque eu acho que é certo. O filho pensa que o pai está de implicância, não entende ele porque ele tem um determinado padrão de paternidade, e os pais escolhem ao seu bel prazer a forma como vão corrigir a rebeldia dos filhos e exortá-los diante dos seus pecados. Então, meus irmãos, todas as vezes que nós desprezamos o padrão bíblico de vida conjugal, de paternidade, de filiação, todas as vezes que nós deixamos a Bíblia de lado e criamos para nós mesmos o padrão que para nós é aceitável, nós nos vemos em dificuldade e vamos mesmo nos ver em dificuldade para termos um lar piedoso. É necessário que nós nos conformemos à vontade de Deus. É necessário que nós conheçamos o que Deus quer de nós e nos moldemos a isso. Um outro motivo que às vezes nos dificulta a termos um lar crescente na piedade é que nós esquecemos, ou às vezes nem sabemos, que piedade é revelar as virtudes de Deus e não as nossas mesmas. Às vezes nós moldamos o nosso lar de uma maneira a mostrar as nossas virtudes, quando na verdade é o Senhor que deveria ser glorificado. Na verdade, às vezes nós buscamos comportamentos ou padrões morais que em si mesmos são corretos, como a obediência, o serviço, o sucesso, a fidelidade. Só que às vezes nós fazemos e buscamos essas coisas baseados na força do nosso próprio braço e para a promoção de nós mesmos. O que eu quero dizer com isso é que é diferente eu querer filhos obedientes para que as pessoas vejam como meus filhos são obedientes, de querer filhos obedientes para que Deus seja louvado na obediência dos meus filhos.
diferente eu querer ser um marido que conduz bem o meu lar, para que as pessoas me vejam e digam assim: nossa, como você conduz bem o seu lar, de conduzir bem o meu lar, para que Deus seja glorificado. Então, às vezes, nós até buscamos um padrão que é aceitável, mas não para que Deus seja glorificado, mas para que a nossa família, as nossas virtudes sejam louvadas. Enquanto fizermos isso, nós encontraremos dificuldades de termos uma família piedosa. Às vezes, a nossa dificuldade está em não confiar que obedecer a Deus é melhor. Irmãos, muita da nossa dificuldade de obedecer a Deus é por incredulidade. No final das contas, nós não achamos mesmo que obedecer é o melhor caminho. A gente fala que falar mentira é pecado. Então, por que às vezes a gente fala mentira, por exemplo, no local de trabalho ou com os filhos? Porque numa determinada situação, nós julgamos que naquele momento é melhor falar mentira do que falar a verdade. E às vezes nós levamos isso para o nosso lar. Deus fala que os maridos têm que se dar pela esposa e ter um tipo de autoridade sacrificial, mas diante do pecado da esposa, o marido pensa: não, nesse ponto é melhor eu ser autoritário do que ser como Cristo. A mulher sabe que ela precisa, em amor a Deus, obediência a Deus, ser submissa e auxiliadora do seu marido, mas diante do pecado do seu marido, ela pensa: não, nessa situação, se eu não tomar as rédeas e não exercer um poder indevido, as coisas não vão bem. O filho até sabe que ele tem que obedecer o pai, mas ele não acredita que obedecer o pai em algo que ele deseja muito fazer seja o melhor caminho. O pai até sabe que tem que disciplinar o filho, que a Bíblia diz, mas em muitos momentos o pai escolhe criar outra regra para si, porque ele não crê que a Bíblia é a verdade e que será o ideal para ele obedecer ao Senhor. Então, meus irmãos, muitas vezes a nossa dificuldade em moldar a beleza de Cristo no nosso lar está em não confiarmos que obedecer é o melhor, é excelente e traz para nós bênçãos. E em muitos casos, a nossa dificuldade está em esquecermos que é Cristo que nos capacita. Em muitos casos, nós queremos fazer a coisa certa, queremos obedecer ao Senhor, queremos fazer para a glória do Senhor, mas nós queremos fazer na nossa própria força. Nós até entendemos que a nossa entrada na salvação se dá pela graça, mas a gente acha que o resto é pelo nosso mérito e pela nossa força. Mas, meus irmãos, é Cristo que nos capacita. Diante de todos os imperativos, ordens e necessidades de obediência, se nós esquecermos que é Cristo, por meio do seu Espírito Santo, que nos conduz, que nos fortalece, que nos instrui, nós vamos nos frustrar, nós vamos estar enfraquecidos, mas nós precisamos lembrar que é Cristo que nos capacita a sermos o que nós temos que ser. É Cristo que capacita o homem a ser um marido e um pai como a Bíblia quer dele. É Cristo que capacita uma mulher a ser como esposa ou mãe aquilo que Deus quer dela. É Cristo que capacita os filhos a serem obedientes e honrarem os seus pais. É Cristo que capacita os pais a educarem os filhos no temor e na admoestação do Senhor. Se não for o Senhor, meus irmãos, como o próprio Senhor Jesus mesmo disse, nós nada podemos fazer. Então, um lar piedoso não reflete nada de si mesmo, mas reflete a beleza de Cristo. São moldados pela vontade de Deus e em submissão à vontade revelada de Deus nas Escrituras, buscam refletir o caráter de Cristo, inclusive o caráter gracioso de Cristo em meio aos pecados familiares, confiam em Deus, obedecem à vontade de Deus, olham para Deus e não para outro padrão e modelo, e busca força, direção e condições no Senhor e no poder do Espírito Santo. Portanto, irmãos, um lar piedoso, como nós devemos almejar e como nós devemos procurar, em obediência e temor a Deus, forjar na nossa família, é um lar que nós olhamos e vemos a beleza de Cristo. Então,
um lar piedoso não é um lar em que nós olhamos e vemos a beleza do próprio lar, de cada uma das pessoas, mas vemos nele a beleza de Cristo, os atributos de Deus na devida proporção. Então, se nós queremos ter um lar piedoso, nós devemos desejar que Cristo seja visto no nosso lar, através do marido, da esposa, do casamento, da paternidade, da irmandade e da filiação segundo o padrão do Senhor. Mas, para que tudo isso? Isso é a verdade do que é um lar piedoso. Mas qual é a utilidade de um lar piedoso? Como nós vimos antes, a piedade é a beleza refletida e essa beleza tem uma utilidade. Então, para que buscarmos e lutarmos para termos um lar piedoso? A resposta mais simples e mais objetiva é para a glória de Deus. Mas eu acho que é útil e até necessário para nós entendermos um pouco melhor o que significa glorificar a Deus. O que é glorificar a Deus? Essa expressão, irmãos, é muito comum a nós. Fazer tudo para a glória de Deus, glorificar a Deus, mas será que ela é tão bem compreendida assim quanto ela é repetida por nós? Glorificar a Deus é deixar os atributos de Deus em relevo para que ele receba o louvor específico por um atributo específico. Então, glorificar a Deus é deixar em destaque algo que Deus é, para que ele seja louvado por aquilo que ele é. Eu não vou ler o texto todo, mas eu gostaria de usar como exemplo Efésios capítulo 1, versículo 3 a 14. E por que eu uso esse texto? Porque esse texto, 3 a 14, Paulo ele explica qual é a função de Deus Pai, de Deus Filho e do Deus Espírito Santo no processo de salvação. O Pai elegeu desde a eternidade, o Filho redimiu pelo seu sangue, o Espírito funciona como selo e garantia da salvação, mas existe um detalhe nesse texto, que após cada descrição da obra de uma das pessoas da Trindade, Paulo fala que isso é para a glória. Então veja bem, no versículo 6 de Efésios 1, Paulo diz assim: para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. No versículo 12, após falar da obra do Filho, ele diz assim: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós o que de antemão esperamos em Cristo. E no versículo 14 ele encerra dizendo: até o resgate da sua propriedade, em louvor de sua glória. Por que Paulo repete 3 vezes para a sua glória, para a sua glória? Porque em cada uma dessas repetições, ele deixa em destaque um atributo de Deus, para que Deus seja louvado devidamente por aquele atributo. Então, Deus concedeu salvação através de Cristo. Para quê? Para que a sua graça, o seu favor imerecido fosse visto pelos homens e fosse louvado, como Deus é gracioso. Ele purificou os pecadores em Cristo, para que o seu poder fosse visto e fosse louvado, para que pelo Evangelho os homens olhassem para Deus e pensassem: quão grande é esse poder de Cristo em se tornar homem e se sacrificar por nós. Ele enviou o Espírito como garantia para que a fidelidade de Deus fosse vista e fosse louvada. Então, quando o Espírito habita em nós como garantia de que nós finalmente seremos salvos, nós olhamos para Deus e pensamos: Ele é fiel ao ponto de dar o seu próprio Espírito para habitar em nós, e essa fidelidade ser reconhecida e ser louvada. Portanto, irmãos, eu usei esse texto como exemplo para mostrar que glorificar a Deus é deixar os atributos de Deus em relevo, para que Ele seja louvado por aquilo que Ele é. Mas tem algo além disso, e que é importantíssimo de nós entendermos. Qual é a nossa participação na glória de Deus? Como que nós participamos desse processo? É possível, e eu acho que
até muito provável que quando a gente pensa em glorificar a Deus, nós imaginamos assim: nós somos uma ferramenta para que Deus seja glorificado, mas essa glória está diante de nós, distante de nós. Nós fazemos coisas e então as pessoas vão olhar para Deus e ver o que Deus é, e a nós não resta mais nada a não ser fazer coisas para que Deus seja glorificado. Em parte, está certo. Nós fomos criados para isso. Nós somos instrumentos para a glória de Deus. Está correto. Mas em parte, não é apenas isso. Não é, meus irmãos, que a gente apenas aponta o dedo para Deus, no sentido de apontar para Ele, e a nós não cabe mais nada. Eu gostaria de usar alguns exemplos corriqueiros para que nós entendamos como se dá a nossa participação na glória de Deus e como é um privilégio inimaginável nós glorificarmos a Deus. Imagina um homem que tem vários empregados e esse homem é um patrão justo, excelente, um patrão bondoso, um patrão generoso. Imagina que ele é todas essas coisas. A glória é de quem? Nesse sentido, glória entre aspas, é dele. Ele é que é um homem bondoso, ele é que é um homem generoso, ele é que é um homem justo. Mas quem é beneficiado por isso? Os seus empregados. Percebe que para esse homem revelar o que ele é, alguém é beneficiado. Para esse homem mostrar como ele é generoso, alguém é alvo da sua generosidade. Para ele mostrar como ele é justo, alguém é alvo da sua justiça. Então, a glória é dele, mas outro é beneficiado por aquilo que ele é. Imagina um vizinho que é atencioso, gosta de ajudar os vizinhos, não incomoda ninguém, é um homem muito simpático. Imagina ter um vizinho assim. Graças a Deus, o meu vizinho é um senhor muito simpático e um homem nota 10. De quem é a glória? É do vizinho. Ele que é simpático, ele que é atencioso, ele que gosta de ajudar, ele é tudo isso. Mas quem é beneficiado por isso? O outro vizinho. Porque a atenção dele precisa de outra pessoa para ser manifesta. A simpatia dele precisa de outra pessoa como alvo para ele receber essa glória como uma pessoa simpática. Meus irmãos, o que eu quero dizer com esses exemplos? Que Deus é glorificado cada vez que um atributo seu é manifesto. Deus é justo, Deus é santo, Deus é bom, Deus é fiel, Deus é compassivo, misericordioso, sábio, amoroso, gracioso. Ele é todas essas coisas. Mas, meus irmãos, quem é beneficiado com a glória de Deus? Somos nós. Nós somos aqueles que são o alvo da justiça de Deus para que Ele seja glorificado como justo. Nós somos o alvo do amor de Deus para que Ele seja glorificado como amoroso. Nós somos o alvo da bondade de Deus para que Ele seja glorificado como bondoso. Nós somos alvo da misericórdia de Deus para que Ele seja glorificado como misericordioso. Portanto, quando nós pensamos em glorificar a Deus, nós pensamos em manifestar na nossa vida algo que Deus é, mas que nós somos beneficiados com isso. Portanto, a glória de Deus não é algo apenas que nós apontamos e dizemos, Ele é aquilo. É algo que nós experimentamos e dizemos, de fato, Deus é isso. Deus é bom, Deus é gracioso. Então, quando nós pensamos em Deus ser glorificado, pensemos da seguinte maneira: as excelências, as glórias, a perfeição são de Deus. Ele deve ser louvado e temido por isso. Mas eu participo da glória de Deus, experimentando como beneficiário tudo aquilo que Deus é. Eu falei tudo isso para dizer que glorificar a Deus não é algo distante de nós, é algo do qual nós somos participantes e beneficiários, abençoados pela glória de Deus.
esposo, esposa, filhos, pais e irmãos precisam buscar ser piedosos, para que Deus, obviamente, seja glorificado no nosso lar e através dele. Mas, nesse processo de Deus ser glorificado, é para que nós participemos e experimentemos a glória de Deus no nosso lar. Então, meus irmãos, a questão que eu quero dizer é que nós procuramos um lar piedoso, e ter um lar piedoso não é só para a nossa família estar ok diante da vontade de Deus, mas é para que nós sejamos participantes da glória de Deus na nossa vida familiar. A família, na estrutura na qual foi criada por Deus, como eu já mencionei anteriormente, ela exalta o Deus Trino, ela exalta a excelência do Deus Trino. Veja, unidade na diversidade, como eu já disse, igualdade essencial das pessoas, diferença de honra nos ofícios. Quando eu menciono essas três coisas, eu estou falando de uma família ou estou falando de Deus? Vou falar de novo. Unidade na diversidade, igualdade essencial das pessoas, diferença de honra nos ofícios. Eu estou falando de uma família ou eu estou falando do Deus Trino? Das duas coisas. Porque Deus criou um meio familiar, um ambiente familiar, e Ele colocou nessa família, nessa estrutura, a sua glória, os seus atributos, para que Ele receba a glória e para que essa família seja participante da glória de Deus. O que eu quero dizer é que essa estrutura de família revela a glória de Deus, e esse quadro de beleza, unidade, diversidade, igualdade e distinção, isso é a glória de Deus. Ele é assim. Deus é um, mas Deus é três pessoas. Deus é igual em glória, poder e majestade, mas Deus é distinto nas pessoas em ofício. Essa é a glória de Deus, e que Ele nos deu o privilégio de participarmos disso. Vejam, meus irmãos, isso não é algo apenas que nós vemos e admiramos, é algo que na nossa vida familiar Deus nos dá o privilégio de experimentar. É por isso e é nesse sentido que Pedro usa a expressão sermos participantes da essência divina. Não é que nós nos tornamos deuses, mas é que Deus nos dá o privilégio de experimentar aquilo que Ele é. Meus irmãos, além dessa estrutura que eu disse, unidade, diversidade, enfim, a família possui funções na sua economia, na sua forma de viver. E uma família piedosa não apenas revela a beleza divina, mas ela exalta e glorifica aquilo que Deus é. Veja, o cabeça que se dá para o bem da família, morrendo para si mesmo e vivendo para os outros. Quem fez isso? Cristo. Mas Cristo deu aos homens, cabeça dos lares, o privilégio de ser como Ele e de fazer o que Ele fez e de ser participante da sua glória. Portanto, nós, homens que somos casados e temos esposa, quando nós exercemos uma liderança, que nós morremos para nós mesmos, vivemos para o bem do outro e promovemos a santificação do outro, nós estamos experimentando a glória de Deus e ao mesmo tempo manifestando a glória de Cristo. Um pai amoroso que ama o filho e procura outros filhos para fazê-los piedosos como ele. Um pai que faz isso no lar, que promove a piedade dos filhos, ele está sendo a imagem de Deus, ele está sendo participante da glória de Deus, experimentando o privilégio que Deus deu de ser tal qual ele é. O marido, um filho que se submete ao pai em plena confiança, segurança e temor, ele não está sendo humilhado como as pessoas dizem, ele está sendo a glória de Cristo. E isso vale a atenção das crianças aqui, bastante nisso, que um filho, quando obedece o pai e é submisso à mãe de maneira reverente, honrosa, por confiar no pai, sabe o que ele está sendo? Mais parecido com Jesus, porque foi assim que Jesus honrou
ele não obedeceu de maneira sofrível, ele obedeceu porque ele confiou no seu Pai. A união pactual do casamento, que produz vida, quando o Senhor nos dá esse privilégio, o Senhor nos dá o privilégio de glorificarmos o Evangelho, a união de Cristo com a igreja que produz pelo seu Espírito vida espiritual. As mulheres, quando auxiliam seu marido, sua família no momento propício e exaltam a liderança do cabeça, elas estão sendo aquilo que Cristo é, aquilo que Deus é, o auxílio do seu povo, o socorro do seu povo, o que cuida do seu povo. Meus irmãos, todos esses atributos que eu acabei de dizer aqui são encontrados tanto na família quanto em Deus, porque foi para isso que Deus criou a família tal qual Ele criou, para que Ele, enquanto Deus Trino e Deus Redentor, fosse glorificado. Meus irmãos, mas nós não podemos esquecer o que significa glorificar a Deus, exaltar o que Deus é e sermos participantes daquilo que Deus é. A glória é de Cristo, de ser o cabeça que deu a vida pela sua família. A glória pertence a Cristo, mas quem foi salvo fomos nós. A glória de ser um pai amoroso que salva os filhos é de Deus, mas quem foi resgatado fomos nós. A glória de ser um marido que santifica a esposa é de Cristo, mas quem são os santificados somos nós. A glória de ser um filho submisso ao pai é de Cristo, mas quem foi feito irmãos dele por meio do Espírito fomos nós. A glória de produzir vida é do Espírito Santo, mas quem foi vivificado fomos nós. A glória de auxiliar o seu povo nas necessidades é de Deus, mas nós é que fomos auxiliados nas nossas fraquezas. Portanto, meus irmãos, a glória é de Deus, a beleza é de Deus, a excelência é de Deus, as perfeições são de Deus, mas nós é que somos beneficiados quando a glória divina é manifesta diante de nós e através de nós. Portanto, para que viver uma vida piedosa no lar? Para que lutar por isso, desgastar por isso e lutar ferrenhamente para ter um lar piedoso? Para que Deus seja glorificado no nosso lar e para que nós sejamos participantes da glória, para que nós experimentemos a glória que pertence a Deus, mas que Ele nos deu o privilégio de experimentar. E meus irmãos, eu creio sinceramente que se nós fizermos tudo pensando na glória de Deus, nós vamos ter muito mais sucesso. Se nós aqui que somos homens pensarmos e tivermos como alvo para nós, eu vou ser um cabeça do meu lar, porque eu quero experimentar isso que Cristo experimentou, eu quero glorificar a Deus como Cristo glorificou, eu creio que nós teremos muito maior sucesso do que ficar lutando apenas para obedecer de maneira fria. Eu creio que as irmãs, se pensarem assim, eu quero ser submissa, assim como a igreja é submissa a Cristo, para que eu experimente essa submissão a alguém que vai cuidar de mim, eu creio que as irmãs terão muito mais sucesso em glorificarem a Deus na submissão. Os filhos que muitas vezes têm tanta dificuldade com as proibições ou os limites impostos pelos pais, eu creio sinceramente que se tiverem esse objetivo, eu vou ser submisso ao meu pai, confiando nele, porque eu quero experimentar o que Cristo experimentou quando foi fiel ao Pai, eu creio que terão muito maior sucesso. E os pais, nós pais, se nós tivermos como alvo criar os nossos filhos pensando na glória de Deus, eu quero forjar neles o caráter de Deus, não o meu. Eu creio que nós teremos muito mais sucesso na nossa criação de filhos. Por quê? Porque em tudo nós estaremos procurando a beleza de Deus, a glória de Deus. E eu gostaria, meus irmãos, para caminhar para o encerramento, oferecer 3 sugestões ou 3 aplicações
para que nós tenhamos um lar mais piedoso. E a primeira é: envolva toda a sua família e a sua família toda no conhecimento e na obediência ao Senhor. Ou seja, todos os membros do seu lar e todas as áreas da sua família. Envolva isso no temor do Senhor. Não busque santificação só para você, descuidando da vida da sua esposa e dos seus filhos. Não busca a santificação por proximidade. Aliás, não existe, santificação por proximidade, por osmose. É necessário que você lute pela santificação do seu lar inteiro, de todos os membros, e fundamente toda a sua vida familiar na palavra de Deus. Tenha como padrão de sucesso o que a Bíblia diz que é sucesso para um crente. Busque relacionamentos que honrem ao Senhor e que estejam fundamentados na palavra. Use o seu dinheiro como o Senhor deseja que você use, de maneira generosa, de maneira santa, de maneira sábia. Procure um lazer ou tipos de lazer que glorifiquem ao Senhor, que seja justo, santo e piedoso e que haja nele virtude. Tome decisões baseadas na palavra de Deus e na vontade de Deus, não no seu desejo. Cuide da sua saúde como o Senhor quer, sabendo que a sua vida pertence ao Senhor. Submeta toda a sua família, todas as áreas da sua família, ao senhorio de Cristo, e você terá um lar mais piedoso. Em segundo lugar, na segunda aplicação, no papel específico que Deus deu para você, seja marido, seja esposa, seja pai, seja filho, seja irmão, procure ser belo como Cristo. Procure, não olhe para outro pecador desejando ser como ele. Não olhe para alguém e diga assim: eu quero ser um marido igual a ele, uma esposa igual a ele, um pai igual a ele. Olhe para Cristo e queira ser como Cristo. Tenha a excelência e a beleza de Cristo como alvo para você. E fazendo assim, você vai ser embelezado por Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Então não deseje ser parecido com ninguém. Deseje ser parecido com Jesus em tudo aquilo que você tem que fazer. Seja cabeça, seja submisso, seja irmão, seja filho. Busque ser como Jesus. E em terceiro lugar, uma terceira aplicação: não espere recompensas terrenas ou humanas da sua obediência e piedade no lar. O que eu quero dizer com isso é que não seja um bom marido esperando que a sua esposa vá reconhecer tudo que você faz e vai se tornar de um dia para o outro uma excelente esposa que não peque contra você. Isso não vai acontecer. Não seja uma boa esposa esperando que o seu marido se torne o melhor marido do mundo em resposta a você, porque você vai se frustrar e você vai abandonar esse ideal de ser uma boa esposa. Não espere recompensa humana, espere recompensa do Senhor. Seja um bom marido para o Senhor e aguarde do Senhor a recompensa. Seja uma boa esposa para o Senhor e espere do Senhor a recompensa. Seja um bom filho para o Senhor e espere do Senhor a recompensa. Seja um bom pai para o Senhor e espere do Senhor a recompensa. Por que isso, meus irmãos? Porque quer comemos, quer bebamos, façamos tudo para o Senhor. A nossa vida familiar também deve ser para o Senhor. Meus irmãos, eu comecei a palestra com uma frase do Herman Bavinck, falando sobre a família ser a base da sociedade civil. E essa base, segundo Bavinck, é formada pela autoridade do pai, o amor da mãe e a obediência do filho. Mas de onde que Bavinck tirou isso? Da família que vive para revelar a glória de Deus. Para fundamentar o que eu citei antes, eu gostaria de citar o que Bavinck disse antes. Ele disse o seguinte: Deus é o criador do homem e da mulher, o inaugurador do casamento e o santificador do matrimônio. Cada criança nascida é fruto da comunhão e, como tal, também é fruto da bênção divina. O dois em unidade, de marido e mulher,
se expande com o Filho para um três em unidade. Pai, mãe e Filho são uma só alma e uma só carne, expandindo e revelando a única imagem de Deus, unidos na tríplice diversidade e diversos na unidade harmônica. Ou seja, a família é diversidade na unidade e unidade na diversidade, porque Deus é assim. A família tal qual concebida por Deus o foi para que o próprio Deus seja glorificado. A piedade na família é a beleza divina refletida na criação por meio de uma família santa. A piedade na família serve para que Deus, em seus atributos, seja glorificado como Pai, como auxiliador, Cristo seja glorificado como submisso e filho. E a piedade na família é o caminho através do qual nós participamos da natureza divina pelo Espírito Santo. Meus irmãos, não olhe a sua família como um meio, aliás, como um fim em si mesmo. Vou criar uma boa família para ter uma boa família. Deus nos deu a vida familiar para que nós participemos da natureza divina, para que nós experimentemos o que Deus é e para que nós o glorifiquemos. O Senhor nos abençoe e nos ajude a sermos fiéis para que Ele seja glorificado e nós experimentemos cada vez mais o que é ser a imagem